ao vivo pela plataforma do YouTube, pelo meu canal, Pastor Rogério Zaid. Pessoal que já foi entrando aí, vou divulgar aqui também, né? Vou pegar aqui o link. Pastor Ariston está aqui já com a gente, o homem das multidões. Aleluia. Pastor Ariston, bênção. Ai, ai. Está aqui já na espera, na expectativa, e o pessoal que já foi entrando aí já vai disparando, tá? Todos os dias nós estamos aqui com homens de Deus, mulheres de Deus, falando um pouquinho da palavra, e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a cura divina. Literalmente, vamos tratar de um assunto assim extraordinário, que muitas vezes a igreja deixou de lado. Cura divina. E nós precisamos se movimentar nessa área aí. Então, o pessoal que já está entrando aí, primeira coisa, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e também já vai dando o seu like. Quanto mais você dá like, mais o algoritmo aí, ele entende que o vídeo está sendo requisitado e ele vai impulsionando os vídeos. Em nome de Jesus. Tenho certeza que essa live de hoje, ela vai ser uma live aí extraordinária. E também quero convidar vocês, porque segunda agora, o pastor Ariston vai estar com a gente ao vivo pelo nosso podcast, o Zaitcast. Toda segunda nós temos podcast ao vivo e vai estar com a gente aí uma presença ilustre, né? Pastor Ariston Júnior, e vai estar com a gente vai falar de assunto também, de cura, e vai ser tremendo. Então, hoje aqui é só uma pincelada, né, pastor, daquilo que vai acontecer aí, não é verdade? É verdade. Para mim é um prazer estar aqui, pastor, e a todos que já estão aí ao vivo, os que estão chegando. Tanto aqui como um prazer que vou estar ali segunda-feira no Zaitcast, um podcast abençoado, e de um assunto que eu gosto de falar, né, pastor? Eu gosto de falar de cura divina, e todo podcast que eu tenho participado, como o seu, participei no Resgatando Valores, que eu vou até falar desse milagre que aconteceu, tem testemunho de pessoas recebendo cura online nos podcasts que eu tenho participado. Não vou falar nem no meu, nem nas lives minhas, mas nos podcasts que eu tenho ido como convidado, tem testemunho de pessoas sendo curadas, graças a Deus. E isso que é legal no evangelho, né? Porque você vai e ministra uma pessoa até online, e a pessoa vai lá, recebe uma cura, uma libertação. Estava pensando também que a gente pode falar na segunda, pastor, sobre oração em línguas, hein? É O muito povo bom. também ensinar esse povo a orar em línguas também, o povo está precisando ser ativado no espírito também. É assuntos assim que a gente gosta de falar. E é interessante, gente, que o pastor Arisson, ele sempre leva a gente no podcast dele, Podercast. Você se inscreve lá também no podcast do pastor Arisson, se inscreve no Zaidcast e no Podercast. E a gente tem essa parceria. O pastor Arisson me indica tantos pastores, pregadores aqui, e tem um coração de ouro aí, e tem nos abençoado demais. E hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre as coisas de Deus, sobre a cura divina, como se manifesta isso. Já veio aqui na igreja, quantas vezes o senhor pregou aqui? 2, 3 vezes já, né? Mas não, acho que é mais, hein? Aqui no 3 para mais. 3 para mais. E tem sido bênção, o pessoal gosta muito. Pastor Alisson, uma pessoa muito simples, humilde, Amém. e todo mundo, eu não conheço ninguém que fala mal do pastor Ares. O pessoal sempre fala bem. E isso que é legal, né, pastor? A Isso gente ser bem quisto, as pessoas falarem bem. E eu fico feliz de ter a amizade do pastor também. E agora o pessoal que está entrando, quero pedir, compartilha aí essa live. Você que está entrando com suas redes sociais, Telegram, WhatsApp, Facebook, também estamos no YouTube. É possível fazer essa interação. Eu tenho certeza que o que vai ser tratado aqui é algo muito espiritual e que vai ser divisor de águas. Pastor, eu vou fazer uma oração aqui e aí eu já deixo a deixa para o Senhor começar falando de cura e fica à vontade em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero me colocar diante da tua presença no dia de hoje. Eu quero te pedir tão encarecidamente pela tua presença, pela tua visitação. Senhor, nós sempre temos dito isso, transforma esse ambiente virtual
no ambiente da tua glória. Que esse lugar agora, virtual, ele possa ser tomado pela tua glória. Que o teu Espírito tenha liberdade para agir agora. Senhor Espírito Santo, começa a tomar o teu lugar. Nós te pedimos agora, abre a porta da revelação da palavra. Traz o discernimento, o entendimento, a sabedoria, a graça, o favor. Traz a ativação profética, a ativação da cura divina. Senhor Espírito Santo, libera tudo que o Senhor tem que liberar, em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade e começa falando aí sobre cura, o que Deus tem te ensinado, como o Senhor tem se movimentado nessa área, que é uma área que o Senhor ministra muito e ministra com autoridade. Graças a Deus, pastor Rogério, só falando algo que eu creio, que quando a pessoa aprende os princípios de cura divina, chaves, o que a Bíblia fala sobre cura divina, ele mesmo começa a ser usado em cura divina. Vou dar até o testemunho do que aconteceu num treinamento presencial que eu dei, porque eu parto de um princípio, pelo menos algo que eu acredito, que todo crente pode ser usado na cura divina. Todo crente pode orar para os enfermos e ter resultado. A Bíblia fala: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio. E lá fala de algumas coisas, e lá no final fala assim: colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Então é um sinal para aquele que crê. Então, quando ele aprende como orar, como ele aprende sobre princípios da palavra, ele já começa a ser usado na cura divina. Para você ter uma ideia, no mês de outubro para novembro, acabou em novembro, o apóstolo Maurício Marques, da Escola Chofar, me chamou para fazer parte da escola para ensinar sobre cura divina presencial. Foi 6 quinta-feira. E o que foi interessante, no primeiro dia que eu tive ativação, eu ensinei algumas coisas, uma ativação que eu fiz até no seu podcast, o primeiro que eu participei falando sobre o Speed Enfermidade, essa eu fiz ao vivo, fiz presencial lá, e aí eu fiz na quinta, no sábado um irmão já ministrou aquilo. O que ele aprendeu, ele já ministrou no sábado e teve resultado. E no final, na última quinta-feira, uma irmã que nunca tinha orado pelos enfermos, ela contou 3 testemunhos de cura, porque ela mesmo era engraçada que ela falava assim: ó, eu estou aprendendo sobre cura, eu estou numa escola de cura, eu posso orar por você? E ela orava e teve resultado. Isso depois que aprendeu. Então, eu creio que quando a pessoa descobre isso, porque às vezes a pessoa que acha que quem vai ser usado é aquele super pastor, o super apóstolo, o super profeta, mas não, é o irmão lá simples, é o diácono, é o levita, é até o novo convertido. Vou dar um exemplo do novo convertido para você ter uma ideia. Eu já ensinava isso sendo pastor local, hoje eu sou itinerante, mas hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, né? Aqui nessa cidade, Ribeirão Pires, eu fui pastor por 9 anos de uma igreja e eu já ensinava isso muitos anos atrás. Eu falava assim, ó, todos podem ser usados por Deus na cura, todos, Deus quer usar todo mundo. E aí o novo convertido é mais fácil de receber as palavras, né? Os velhos já ficam, será? Não é bem assim, já tem muito conceito, muito preconceito. Mas o novo convertido, ele contou um testemunho para mim, para a igreja, né? Depois ele falou assim, ó, que ele chegou no serviço, tava um amigo dele com a cabeça baixa, meio triste, e ele falou assim, ah, por que você tá triste? Aí o amigo dele mostrou aqui na mão que tinha um caroço, parecendo do tamanho de uma azeitona. E aí ele falou assim, ó, o médico disse que vai operar, mas tá num lugar perigoso, não sabe o que vai dar. E o amigo dele preocupado, ó, vou ter que operar disso. Ele falou, não, posso orar por você? Ele tinha aqui 6 meses de igreja. Aí ele pode, ele falou, ó, vou pegar um óleo lá, ali no armário, né? E aí ele pegou o óleo, ungiu, orou. Aí tudo bem, como trabalhar naquele dia. No outro dia o amigo dele chega todo alegre e fala assim, olha, aquele óleo é bom mesmo. Aí mostrou, tinha sumido o caroço. Ele pensou que era o óleo, né? Mas ele não sabia que não era o óleo, era o poder do nome de Jesus. E aí ele ficou todo alegre, aquele óleo é poderoso, ó, sumiu no dia para a noite. Sumiu durante a noite, sumiu, ele acordou sem nada.
um novo convertido. Mas por quê? Porque ele acreditou que ele poderia ser usado por Deus. Então, creia que você pode ser usado por Deus na cura, na libertação, nos milagres. Eu creio que uma das minhas missão, não só eu ensinar sobre cura, eu tenho um treinamento de cura aí, muitos já compraram, tem a ver com isso, pastor Rogério, é despertar pessoas para o ministério de curas e milagres. Eu creio que isso também faz parte da minha missão, ativar essas pessoas, falar, você pode também, vai lá, meu filho, vai lá, se levanta aí, vai fazer algo, vai orar pelos doentes. E tem muitos testemunhos chegando de pessoas que nunca tinham orado, às vezes anos de igreja, nunca tinha orado por ninguém, e de repente fala, pastor, eu orei ontem e aconteceu isso, foi curado. O pessoal já manda testemunho para mim alegre, porque vê o resultado e porque às vezes me faltou só um incentivo. A pessoa falar, vai lá, meu filho, vai lá. Deus quer te usar também. Eu quero falar para você que está aqui na live, Deus quer te usar também. E já pode começar a usar, você já compartilhando essa live, porque no final eu vou orar por todos os enfermos. E graças a Deus, estava falando com o pastor Rogério, nos podcasts, nas lives que eu estou fazendo, para a glória de Deus, tem muitos testemunhos de cura. Então envie para alguém que está doente, que nós vamos estar orando no final, e no nome de Jesus, ele vai ser curado. Glória a Deus. E aí, Glória. interessante, pastor Rogério, que nesses dias, Deus está, ele acrescenta coisas que não tinha. Vamos dizer, eu muitos anos eu ministro sobre cura, oro sobre cura, prego sobre cura, escrevi livros sobre cura, vou até relançar de novo, é, e mas ao que ele acrescentou, ele me deu a estratégia de alguns pastores têm essa unção e eu recebi essa unção. Foi por transferência, não sei, olhando a fé. Eu oro pela água na hora da live e a pessoa bebe a água, muda o gosto na hora. Às vezes a pessoa está doente, a água fica com gosto de dipirona, a água fica com gosto de coco, a água fica amarga. Mas o que foi interessante que eu fui lá, eu fui num evento que estava tendo ali no Vale da Bênção, era um congresso de avivamento, e aí encontrei uma pastora, encontrou, pastor, eu acompanho seu canal, naquele dia, agora eu estou numa campanha fazendo todo dia esse da água, mas eu fiz poucas vezes no canal, mas agora nesse começo do ano eu estou fazendo bastante, mas eu tinha feito pouco, mas ela falou, ó, naquele dia da água, que você orou pela água, eu tomei a água e ficou com gosto de dipirona. E ela falou, interessante essa pastora, ela falou assim, ó, mas eu fiquei um mês com gosto de dipirona. Por que isso? Ela até perguntou por quê, eu falei, não sei. Mas aí depois ela falou que ela tinha um caroço, um tumor na barriga, ou era uma hérnia, que quando ela tomou, sentiu aquele gosto de dipirona, já sentiu que houve diminuiu, e aí foi passando, diminuindo, diminuindo, diminuindo. 2 semanas depois, sumiu totalmente. Então, eu creio que aquela água e aquele gosto de um mês de dipirona na boca, ela disse que sentia aquele gosto, ficou um mês para sair. Eu creio que era Deus que estava curando o corpo dela. É um sinal. Então, eu creio que uma unção poderosa de cura vai ser liberada. Qual é a grande dificuldade? Pastor Rogério, existe grande dificuldade no Ministério de Cura. Primeiro, ensinamentos errados. Quando alguém fala assim, não, Deus colocou essa doença em mim para me ensinar, para me corrigir. Não acredito nisso. Se Jesus levou as nossas doenças, por que ele vai colocar as doenças? Se contradiz. Lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si, aí ele vai colocar doença para ensinar. Eu sou pai, eu vou colocar doença no meu filho para ensinar algo para o meu filho? Não vou. Eu posso corrigir, coisa e tal, mas não vou fazer um mal físico no meu filho. Eu não vou espancar meu filho para ensinar. Então, quando ele fala assim que Deus colocou uma doença para me ensinar, você está falando, Deus está me espancando para me ensinar. Deus não precisa te espancar para te ensinar. Deus não precisa colocar doença para te ensinar nada. Deus, ele não te ensina dessa forma. Então, quando você entra no ministério de cura, você luta contra o ensino errado, contra a crendice que existe na igreja. Tem gente que acredita nisso, tem pastores que acreditam nisso. Então, você vai falar algo diferente, entra em choque. Ah, meu pastor fala isso. Ou o próprio pastor te combate. O ensino errado é uma grande dificuldade. Então, e também quando você vai começar a ensinar sobre cura,
existe uma grande dificuldade que tem igreja que não está acontecendo cura. Eu fiz uma enquete no meu canal, pastor. Quando foi a última vez que aconteceu cura na sua igreja? Alguns falaram que sempre acontecia cura, alguns falaram que fazia tempo que acontecia cura, e tinha alguns que falaram que nunca tinha acontecido uma cura. Imagine só, nunca ter acontecido uma cura numa igreja. Então, É difícil. isso como a pessoa vai despertar para um ministério de cura se ele nunca viu uma cura. Eu lembro que eu fui orar para uma irmã que estava com suspeita de uma doença grave, ela estava preocupada, e ela falou assim: pastor, fica difícil acreditar, porque nós não estamos vendo mais nada. Até concordei. Que ela falou: nós não estamos vendo mais cura, nós não estamos vendo mais milagre. Como nós vamos acreditar? Realmente, aí você tem o grande combate: ensinos errados e também a falta de cura de milagre nas igrejas. Então você está num meio de incredulidade. Eu quero trazer no Zaitcast segunda, mostrando que o ambiente influencia. Eu vou mostrar um texto da Bíblia de Jesus que mostrar que o ambiente que a pessoa está influencia se ele vai receber a cura ou não. Vai ser exclusivo lá no Zaitcast. O ambiente Olha. vai ser exclusivo. E é interessante isso. O Adam fala assim, e o espinho na carne de Paulo? Para você ver, na linha da igreja tradicional, quando nós vamos falar de cura, e eu já passei muito por isso, quando eu estava pregando de cura, ele já fala assim, ó, e o Paulo, até Paulo ficou doente. Aí, para ele provar que Paulo ficou doente, ele fala do espinho da... Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a Não, ver. não está falando de enfermidade, está falando de espinho, é uma representação. Pode ser E ele, várias coisas. ele fala lá naquele espinho da carne, que ele falou, o mensageiro de Satanás veio, e ele fala assim, com perseguição, luta, tá? E aí, quando a pessoa me rebatia nisso, mas até Paulo ficou doente, Paulo tinha um espinho na carne, e eu falo assim, então quer dizer que todas as pessoas, primeiro, não era doença, eu acredito, mas eu falava assim, mesmo se fosse doença no Paulo, quer dizer que todas as pessoas tiveram a visão que Paulo teve, porque ele fala assim, ó, foi me dado revelações tão profundas que por causa disso, Deus me deu um espinho, um mensageiro de Satanás, para me dar na cara, para me deixar humilde. Então quer dizer que essas pessoas estão indo para o céu, estão sendo arrebatados? Pelo contrário, muita gente que está doente não tem experiência nenhuma espiritual. Eu conheço muitos crentes que não têm experiência nenhuma espiritual. Não estou falando que eu estou falando de alguns que eu conheço que não têm experiência espiritual. Então não justifica. Nós temos que pegar sempre o texto principal. O texto principal para você acreditar na cura é Isaías 53. É um fato, é um decreto. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E, na verdade, tem mais de 50 versículos falando de cura. Salmo 103, versículo 3. É ele que perdoa de todas as vossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Então, nós temos que crer na palavra. Então, mas só que aí que tá. Há uma luta também, quando nós começamos a falar de cura, fora do ensino errado, ensino que está nas igrejas, a falta de cura de milagre nas igrejas, e aí também entra na questão espiritual, nós começa a lutar com demônios, porque tem doenças que são espirituais. E a Bíblia fala daquela mulher que estava curvada, e Jesus falou assim, ó, o espírito de enfermidade estava prendendo ela por 18 anos. Então existe uma luta muito grande contra espíritos de enfermidade, espíritos hereditários, espíritos familiares. Existe espírito que traz uma doença no bisavô, no avô, no pai e no neto. É espírito que está por trás daquela doença. Não estou falando que toda doença tem um espírito, mas tem algumas doenças que é um espírito de enfermidade, que é um espírito familiar, que está pegando todo mundo ali. Então você chega ali, de repente você vai querer expulsar aquele mal. Então é uma luta, é uma guerra espiritual. Então, com quem quer ter um ministério de cura vai ter uma guerra, mas é normal, é bom. O que é mais maravilhoso é você ver, pastor Rogério, pessoas que estavam sofrendo talvez 10,
15, 20 anos com uma doença e de repente, ó, puf, ser curada instantaneamente. Tremendo. É verdade. E é interessante o que o senhor está falando, porque a cura, ela é um desejo de Deus para as pessoas, né? Hoje a gente vê muitas pessoas enfermas e muitas vezes elas não têm um posicionamento espiritual em relação àquilo. Jeremias 30, versículos 17, diz assim, ó: eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Tiago 5,15 diz assim: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então, a gente percebe que a Bíblia é um livro de cura divina. Agora, a cura, né, pastor? Ela tem meios, ela tem formas, ela tem métodos. Existem métodos da cura divina. Existe o que eu falo que é a multiforme cura divina de Deus. Deus cura as pessoas de diversas formas. E com cada um é diferente. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Uma coisa que eu já peguei muito são espíritos de enfermidade também. Eu lembro há anos atrás, que eu tinha muitos anos atrás, mais de 20 anos, aconteceu um caso aqui em Guarulhos. Eu estava ministrando na igreja, eu era pastor dessa igreja, e aí uma moça veio, ela estava cega e ela trouxe a família dela toda para o culto. E de repente, terminou o culto, ela pediu oração. Eu fui orar, chamei a diaconia da época para estar junto comigo ali na intercessão e comecei a orar por aquela mulher. E quando eu orei por aquela mulher, se manifestou um espírito imundo. Eu expulsei. Quando eu expulsei, a mulher começou a enxergar e ela começava a dar gritos. Aleluia! É milagre! É milagre! Pensa. A família dela que estava do outro lado assim, ficou assim olhando. Eu nunca esqueço a cena. E aquilo ali, tipo, surtou a fé dos irmãos. Porque, na realidade, olha só, tinha um espírito imundo que estava tocando na saúde daquela mulher, e quando aquele espírito imundo foi embora, ela foi curada instantaneamente. Eu me lembro de um dia que eu orei para uma moça que fazia muito tempo que ela não conseguia comer, a família dela era de feitiçaria, e quando ela chegou, eu estava no fundo da casa de uma irmã, e essa irmã vendia joias e estava vendendo uma joia para essa pessoa, e de repente essa irmã me chamou: Rogério, vem cá. Quando eu fui, a entidade estava ali manifestada e a gente começou a orar. Essa mulher não comia, essa mulher não tinha uma vida assim normal, e a gente expulsou aquele mal, e a mulher, a partir daquele momento, ela começou a experimentar ali da cura de Deus, começou a comer, voltou com a vida normal. E detalhe, nunca esqueço disso, a gente expulsou o demônio que estava agindo na vida dela naquele dia, mas a entidade quis tocar no filho dela lá na casa dela. E quando a gente foi visitar ela numa semana posterior, eu lembro que a gente chegou na casa dela, pastorários, e o menininho dela, menino, ele olhava para mim e fazia assim, ó. E estava endemoniado. E aí a gente começou a fazer uma libertação territorial. Existem curas no corpo que também vai requerer libertação territorial, porque existem espíritos de enfermidades territoriais que se alojam numa casa, e a gente oramos no quarto das crianças, inclusive desse menino, e aí ele dizia assim: tio, o mal saiu de mim, tio, o mal foi embora, o mal estava aqui na minha cama, ele saiu de mim, tio, ele foi embora. Quer dizer, Deus manifestou o poder dele naquele dia de uma maneira tão gloriosa. Então a cura é algo muito poderoso da parte de Deus. E hoje é muito pouco ensinado nas igrejas. Hoje o povo reclama muito, murmura muito, não busca como deveria buscar, e é por isso que não tem experimentado essa cura. E eu me lembro há anos atrás que eu estava na igreja de um pastor, que foi o meu pastor, o pastor Antônio, e eu estava com um pulmão assim muito cheio, sabe? Eu falei: meu Deus, eu não aguento mais, isso aqui tá ruim, meu pulmão. Todo dia eu fui para um culto de sexta-feira. Olha a importância de ir para o culto de oração da igreja. E eu tô ali
Normal, ninguém orou por mim, ninguém colocou as mãos em mim, eu estava ali por fé, orando, e eu tô no culto, pastorados. De repente eu senti como se fosse um óleo quente descendo dentro de mim, assim, ó. E foi entrando assim, ó, e purificou os meus pulmões. Quando aquele óleo pegou, eu saí daquele culto de oração, eu já não tinha mais nada. E aí, a gente sabe, existe essa questão da autocura e existe também a questão de a gente orar pelos enfermos e eles serem curados. Agora, as pessoas, elas têm que entender que isso está acessível para todos nós. Todos nós podemos experimentar e também ministrar a cura divina sobre as pessoas. E isso é muito importante. O que o senhor me diz sobre isso daí? Você falando de uma pessoa cega, eu lembrei de um caso, até falei no nosso Zitecast que Olha eu aí. participei. Eu participei de um e foi de dois, né? Mas o segundo, O senhor já é famoso, o senhor já participou de vários. Né? mas eu, o segundo que eu falei desse caso, que foi nós falando de espírito de enfermidade, eu estava no Verdade. culto e veio uma palavra de conhecimento. Nesse Zitecast eu expliquei, né, como a palavra de conhecimento vem de várias maneiras, e eu falei de uma maneira que manifestou em mim. Que apareceu uma senhora, o pessoal trouxe ela na frente e falou assim: pastor, ore por ela que ela está ficando cega. Então, como a igreja era um pouco mais tradicional, eu pensei, vou orar mais tradicional, porque o meu normal eu não oro, Senhor, cura ela, eu não peço, eu repreendo a doença. É a forma que eu oro. Em nome de Jesus, câncer, caroço, tumor, cegueira, sai. Eu faço assim. Mas eu pensei, como é uma igreja mais tradicional, eu pensei, vou orar, Senhor, cura ela, cura a vista dela. Eu pensei em orar dessa forma. Mas na hora que eu coloquei a mão na vista dela, eu estava em cima do púlpito, ela estava embaixo, eu me abaixei, coloquei a mão. Na hora que eu ia falar algo, saiu outra palavra, que foi uma manifestação da palavra de conhecimento. Eu tinha pensado uma coisa, mas a palavra que saiu da minha boca foi outra. Saiu assim: espírito de cegueira, sai dela. Na hora que eu falei isso, ela manifestou. E o demônio que estava nela falou assim: ó, estou colocando cegueira nela para ela não ler a Bíblia, porque ela era nova convertida e ela estava começando a querer a Bíblia, e falou: estou pondo cegueira nela para ela não ler a Bíblia. Aí nós expulsamos. Então ali o que estava atacando ela era um espírito de enfermidade que estava atacando a vista dela. Então os espíritos atacam. Mas o que falta? É, vamos dizer, se a pessoa tá, eu fiz uma pergunta dessa, eu vou perguntando para o pessoal no canal, que aí você vai tendo noção, porque no canal tem pessoas de vários lugares do Brasil, né? Eu moro em São Paulo, você vai entendendo o seu mundo em São Paulo, mas já tem pessoal do Pernambuco, Nordeste, aí você vai entendendo como está nos outros lugares. Eu perguntei uma vez assim: na sua igreja prega sobre cura, ensina sobre cura? A sua igreja chama os enfermos para orar, para cura? Então a grande maioria não tem isso, não tem ensino, não tem pregação e não ora. Mesmo se o pastor não tem esse dom, eu fui pastor de uma igreja local nessa cidade, como eu falei, eu, mas é claro que era uma fome minha, eu trazia homens de Deus na época, tanto um que eu veio muitas vezes na nossa igreja, chamado Marcelo Casagrande, um amigo nosso, ele veio direto ministrar aqui campanha de cura, ensinar sobre Mas ele cura. aqui. É, então Marcelo Casagrande e, de- agora tem uma nova geração, mas toda aquela daquela geração passada, né? Eu levava para a igreja, porque eu falava, olha, eu já estava buscando a cura, mas eu reconhecia que eles tinham uma unção maior, tinha resultados maiores, né? Então, abençoava a igreja, porque pessoas é curado. Lembro de até hoje uma irmã que ele ministrando a palavra e tem uma hora que ele fala assim, ó, fique de pé, que ele manda o pessoal ficar de pé e tira a cadeira. Pelo menos era assim que ele ministrava na época. Tira a cadeira para ele começar a orar pelas pessoas. E quando ele falou assim, ó, fique de pé, a irmã ficou em pé. Ela disse que uma dor de cabeça há 20 anos, porque ela tinha tomado uma hack e ela levantou a cabeça quando tomou a hack, disse que não pode, né? E ela disse que a dor de cabeça, desde quando ela teve a filha dela, fazia 20 anos. Todo dia, mesmo tomando remédio, ela tinha dor de cabeça. Diz que naquele dia que ela ficou em pé, foi antes da oração, mas por causa da unção, a dor de cabeça sumiu, porque eu trouxe um homem de Deus usado na cura. Então, mesmo se o pastor, eu não tenho uma habilidade ainda, mas tem tantos homens de Deus aí que tem. Mas se você quer, você falando já no caso de líderes, eu acho que isso, o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, aquele que está na frente da obra, ele ensinar sobre cura, ele pregar sobre cura, ele começar a orar pelos enfermos, vai ter resultado.
E aí você também levando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que carrega essa unção para ativar, você vai acelerar mais o resultado ainda. Você acelera porque nós acreditamos na transferência de unção. Então você acelera o resultado. É interessante que quando nós estamos debaixo de uma unção de cura, acontece coisa que você nem imagina, assim, tem coisa que você nem sabe porque está acontecendo. Deus está curando. Eu lembro que eu estava na Argentina, numa das viagens que eu fiz 4 viagens para a Argentina, e aí eu já tinha orado pelos enfermos, já tinha orado pelos doentes, e aí eu já estava cansado, né? Você ora por muito, ora por outro, você fica cansado do corpo. E eu falei assim, pessoal, eu falei, pessoal, vem aqui para frente, eu só vou colocar a mão e falar, Deus te abençoa, ou receba a unção. Eu não lembro qual a frase, eu ia só declarar uma frase, não sei se era receba a unção ou Deus te abençoa. E aí eu comecei a colocar a mão, porque era para acabar o culto. Eu falei, vou tocar todo mundo e vocês vão para casa. Aí eu fui tocando, 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 toquei todo mundo. E aí sentei, o pessoal começou a se despedir. Eu fiquei lá sentado descansando. E aí veio a pastora, pastor, você viu o que aconteceu na hora que você estava tocando na cabeça da pessoa? E eu falei, não, o que aconteceu? Ela falou, uma irmã, na hora que você tocou a cabeça, tocou a mão na cabeça dela, saiu sangue pelo nariz. E ela falou, o que será isso? Aí eu fiquei pensando, nem eu sabia o que era, porque foi a unção que tocou nela. E ela falou assim, pode ter sido uma cura, não é? E eu falei, alguma coisa, eu sei que alguma coisa Deus fez, porque eu só toquei a unção, alguma coisa talvez estava presa aqui, diz que na hora que eu toquei saiu sangue, mas a unção, eu já vi antes mesmo da oração, surdo sendo curado, porque você cria um ambiente de cura. Existem chaves para ministro, aquele que é líder da igreja, é mais fácil ainda você usar essa chave. Você preparar a igreja para um ambiente de cura, existe chave para você prepara um ambiente para cura e para ministrar cura. Fica mais fácil para aquele que é líder. Mas só que todo irmão pode ser usado na cura divina. Mas é interessante isso. Eu creio, pastor Rogério, teve um grande avivamento nos Estados Unidos na década de 40 a 60, chamado Avivamento de Cura. Foi levantado grandes evangelistas na época, Oral Roberts, Catherine Kuhlman foi no final desse avivamento, Kenneth Hagin já estava vivendo ali o Ministério de Cura, foi chamado Avivamento de Cura nos Estados Unidos. Foi levantado grandes tendas, eles faziam as tendas para 10, 15, 20 mil pessoas e acontecia milagres. Até hoje no YouTube tem os vídeos do A. Allen, que ele pega as pessoas, se levanta da cadeira, a pessoa você vê que o cara está até morrendo na maca, ele levanta, Verdade. é algo impressionante. E aí houve esse grande avivamento de cura nos Estados Unidos, mas não houve no mundo, foi mais nos Estados Unidos. Mas o que eu oro há anos, e eu tenho expectativa, e eu creio que o Brasil vai ter um grande avivamento de cura e de milagres. De cura e de Eu milagres. creio. Porque aconteceu algo na década de 60 e 70 no Brasil. Deus levantou homens de Deus, que eram homens de Deus, que eram realmente usados em curas e milagres, como Manuel de Melo, como Davi Miranda e outros tantos, mas só que ficou na igreja local deles. Eles ficaram mais crescendo o ministério deles, não nada contra isso, Sim, mas ficaram mais numa denominação. Eu creio não que foi Deus uma está coisa externa, né? eterna. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres para expandir. Não vai ser para o meu ministério, não vai ser ministério para o pastor Rogério. Vai expandir, vai tocar nas pessoas. Pessoas serão curadas. Não vai ser nome, não vai ser aquela placa, não vai ser. Vai ser pessoas, diáconos, levita, vai ser o irmão, o novo convertido. Curas e milagres acontecendo. Nós temos que chegar no tempo. O Bill Johnson ele fala uma frase bem interessante. Ele fala assim: o anormal é a falta de milagres. O normal é ter milagre. O anormal é a falta de milagres. O normal é ter milagres. Então a igreja vai voltar para o normal, ter milagres na igreja. É Eu isso que eu creio. creio. É isso que eu creio. Eu, Ter eu, milagre. eu, Deus é um Deus de curas, né? Eu tenho uma membra aqui, a Drica,
que um dia eu fui pregar numa igreja e o Senhor me deu uma palavra para ela e eu falei assim, ó, vem fazer uma visita para a gente no nosso seminário. E na época a gente estava em outro salão e eu disse assim, Drica, vem estar com a gente nesse seminário, era um seminário de batalha espiritual. E ela foi. E na hora do almoço, porque a gente faz os seminários aqui, geralmente são seminários gratuitos, então a gente serve almoço, café da manhã, café da tarde, tudo gratuito para o pessoal. E na hora do almoço, eu estava ali, né, observando, e ela não comia. E eu falei assim, Drica, por que você não come? Não, porque eu não posso. Fazia 2 anos, pastor, ela estava com um câncer no intestino, algo do tipo, ela até vai gravar esse testemunho. E ela não comia, ela não podia comer. E eu falei assim, ó, mas a partir de hoje você vai comer. Coloca tudo o que tem na mesa. Coloca tudo. Ela falou assim, meu Deus, pastor, coloca tudo o que tem na mesa. Ela colocou, comeu, e aí eu falei, e aí? Como que foi? Pastor, tá maravilhoso, tá delicioso. Tá comendo até hoje. Ela foi curada. Então, assim, são coisas desse tipo que Deus manifesta na igreja. Esses tempos atrás, faz um tempinho isso, foi ano passado, na realidade, a igreja estava enfrentando muita enfermidade. Pastora Mafalda, que é uma senhorinha aqui, ela caiu, quebrou o colo do fêmur. Olha só, minha mãe estava ruinzinha, não sei quem estava ruim, o pessoal tudo da igreja ruim. Eu falei, meu Deus do céu, o que acontece? Aí o senhor falou assim para mim: desce lá no salão, olha os comandos. Olha só, para receber cura, muitas vezes Deus vai te dar comandos. Comandos. Desce lá na igreja, dobra o joelho, apresenta os enfermos, faça essa oração e me apresenta uma oferta. E eu fiz o que Deus falou. E, pastor, aí começou. Naquela semana, a pastora Mafalda, ela estava com o colo do fêmur quebrado. Ela ficou um bom tempo, acho que uns 20 dias, esperando a cirurgia, não saía. E talvez o pessoal não saiba, mas olha só, é uma senhora de idade, um colo do fêmur quebrado, isso pode afetar o pulmão, porque começa a não se movimentar o corpo. E aí, a partir disso, começou uma movimentação, o pessoal começou a se recuperar, ela passou pela cirurgia, deu tudo certo, ela já olha só, a pastora Mafaldinha aqui da igreja, ela já tem cirurgia de coração, não podia fazer a cirurgia, a médica falou para ela assim, você vai morrer na mesa, olha só. E eu falei assim, ela me mandou mensagem na hora, eu falei assim, Mafalda, fica em paz. Deus é Deus que está no controle. A última palavra é Deus que dá na sua vida. Pastor, ela disse assim para mim, pastor, eu fiz a cirurgia, que eu estava vendo, ouvindo tudo. Eu fiquei tão bem, não me aconteceu nada de ruim, e foi algo que me ajudou a se recuperar. Fez cirurgia, tá bem, tá aqui agora, né? E já é aquelas senhorinhas ativas que se deixar quer fazer tudo também. Eu falo, não, vigia na terra, serva. Então, são experiências assim que muitas vezes alegra o nosso coração. Eu lembro de um dia, pastor, que passou uma mulher e entrou na igreja e ela estava toda travada assim, ó, desse jeito, travada, estava desse jeito assim, e entrou na igreja, e aí eu falei assim, vamos orar. Aí chamei a diaconia, o corpo de diaconia da época não tinha intercessão, era em outra igreja ainda, e eu falei assim, vamos orar. Quando a gente começou a orar, a mulher se manifestou. Quando se manifestou, a mulher foi curada instantaneamente. Repreendemos, né, no caso, expulsamos, a mulher foi curada, liberta. Ficou maravilhada. Meu Deus, fui curada. No outro dia, ela passou na porta da igreja. No outro dia, não, no domingo. Não, pastor, eu vim para cá. Passou assim, ó, na frente da porta da igreja. Ela olhava e virava o rosto. Não queria nem me ver. Mas já andando normalmente, assim, completamente sã. Esse é o problema, né? É aqueles cegos, aqueles leprosos, perdão, que um voltou para agradecer e os outros, né, não voltaram. E hoje, às vezes as pessoas são curadas, mas não é que é gratidão comigo, nem com o pastorado, não é nada disso que eu estou falando, mas não tem o espírito da gratidão, não tem o fator gratidão no seu coração. Essa mulher estava travada, pastor.
e foi liberta e curada através de uma oração. Eu lembro de um dia que eu estava num culto, abracei uma irmã, uma senhorinha, daqui a pouco a filha dela vem e eu olho para a irmã chorando compulsivamente. E ela chorava, chorava. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Aí a filha dela falou, perdão, falou assim, não, Rogério, é que você, pastor, você abraçou ela e ela estava com tantas dores no corpo, mas depois que você abraçou, ela foi curada. Então, queridos, o nosso Senhor é o Senhor que cura. É ou não é, pastor? Pastor tá aí. Com Pastor certeza. Eu quero Alisson, falar homem da... dá 2 toques da tela, que é uma forma de curtir, ou vai no chat, tem aperta aí para dar o joinha, porque quanto mais curtida, o próprio YouTube vê que o conteúdo é relevante e ele vai enviar para mais pessoas. Verdade. E daqui a pouco nós vamos orar pelos enfermos. Então envia para alguém que está doente, que nós vamos estar orando. O pastor Rogério falou desse caso dessa irmã, eu lembrei de um caso, isso muitos anos atrás, mas lembrei que é engraçado que eu fui numa igreja tradicional, porque tem uma época que eu ajudei um pastor, que na época ele era tradicional, depois se renovou, ele é apóstolo hoje, bem renovado, mas ele estava nessa igreja e eu estava ajudando ele. E lá eu orei por algumas pessoas enfermas, e aí uma irmã foi curada, mas é engraçado que ela tinha um problema nas pernas, era uma senhora, e aí a outra irmã ficou brava, ela falou assim, pastor, era algo que nós ia lá em 15 dias, ou era uma vez por semana, aí quando eu voltei lá, a irmã fulana foi curada só para dançar forró, e aí ela foi curar só para dançar forró, e aí ela estava brava, a minha irmã foi curar só para dançar forró, só para estar no mundo, e eu falei, mas Deus é assim, né? E por isso que a cura não é por quem merece. Deus cura. Às vezes o cara mais torto da igreja, mais errado é curado, e às vezes o cara bonzinho, melhorzinho da igreja não recebe a cura de imediato. Não que ele não seja curado. Mas eu falava, mas curou aquele. Por isso que não é escolha sua. Eu oro por todo mundo. E independente, nem tem. É muito bom quando você vai na igreja que você não conhece ninguém, né? Você não sabe quem é quem. Na sua igreja que você é pastor, você já sabe a vida da pessoa. E você fala, nem quero orar por fulano. Mas Deus cura. A vontade de Deus é curar e alguns entram nesse mistério. E é interessante isso. E eu senti de falar uma coisa aqui. Você tem alguma bijuteria? Eu senti que Deus vai fazer esse sinal. Põe uma bijuteria aí do lado seu, porque na hora da oração, bijuteria de prata ou de cor de prata, que vai se tornar cor de ouro, vai mudar a cor da bijuteria. Põe o seu brinco, põe o seu anel, põe aí colar de bijuteria do seu lado, porque vai acontecer esse sinal da mudança da cor. E uma coisa que eu estou sentindo, não vi testemunho, mas você sabe quando Deus está falando sem falar? Não sei se você sabe o que é isso, não sei se você entende isso. Você sente que Deus está falando, mas não está falando, você não ouviu nada. É uma impressão que o negócio fala, uma intuição que vai começar a acontecer uma cura no meu ministério na pele. Pessoas que têm vitiligo, que já mudou a pele morena, já está branca, voltar à cor normal. Pessoas que estão cheias de espinha, ficar com a pele novinha, igual de bebê, assim, limpinha. Pessoas que têm verrugas, verrugas vão cair. E eu creio que pode começar nessa live aqui. Você tem alguma enfermidade na pele e qual é a base que eu pego para isso? Eu sinto uma intuição e uma impressão que vai começar a acontecer isso. É, a lepra atacava a pele, a lepra destruía o corpo da pessoa. E Jesus que curava a lepra, que curou a lepra naquele tempo e continua curando hoje a lepra, ele pode curar qualquer tipo de doença na pele. Então, você que está assistindo esta live, você que tem algum tipo de doença na pele, você pode ser curado. Tem um testemunho no canal aqui, num propósito que nós fizemos no canal nosso. Uma irmã disse que estava com uma alergia, se eu não me engano, na palma, na mão, que coçava tanto que já estava ficando na carne viva essa alergia, e Deus curou ela. Tanto que no evento de Mogi, dia 6 de dezembro, que nós fizemos em Mogi das Cruzes, um evento que lotou a igreja, mais de 300 pessoas de vários lugares do Brasil. Ela falou, irmã, ela falou, pastor, eu sou aquela irmã com alergia, que ela tinha falado na live, e aí eu vi ela pessoalmente lá, e falei, que bênção. Então, eu creio que Deus vai começar a curar
pele. Entenda só, quando a cura é estabelecida, isso é um testemunho do reino de Deus. A Bíblia diz que Enéas estava doente por 8 anos. E Pedro chegou para ele: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta. Ele levantou. E a Bíblia fala que 2 cidades inteiras se converteu por causa daquela cura. Depois você lê lá no livro de Atos. 2 cidades inteiras se converteu. Depois eu vou até mostrar isso. Vamos lá preparar isso lá no Zeitcast, mostrar ali o versículo. 2 cidades inteiras se converteu por causa daquela cura. E isso faz parte da história da igreja. Muita gente veio para Jesus por causa de uma cura. Famílias Verdade. inteiras se converteram já por causa de uma cura. Bairros, cidades, como na Bíblia, já se converteram por causa de uma cura. Então, a cura também é um grande instrumento de evangelismo. Verdade. A cura é um grande instrumento de evangelismo. Se você, pastor, quer crescer a sua igreja, um instrumento poderoso é a cura. O que não falta é pessoas doentes. É claro que sempre vai ter no nosso meio pessoas que vão ser curadas e não vão voltar, mas vão ter pessoas que vão ser curadas e vão ser grato. Vão ser grato. Eu lembro uma vez, pastor, que eu estava lá em São Paulo, eu sempre busquei questão de cura, conhecer homens que eram usados em cura. E aqui em São Paulo, principalmente na capital, tem pessoas da velha guarda. E tinha uma igreja lá, que era a Igreja Primitiva da Cura Divina. Eu falei, deixa eu conhecer essa igreja aí. Falando de cura divina, eu fui lá. É uma igreja pequena, mas só que aí eu descobri a história da pastora. Quem dirigia ela era uma pastora. Ela era muito usada na cura. E ela já tinha, acho que 40 anos de ministério. Hoje, talvez nem. Isso aí faz 20 anos, não sei nem se ela estava. Não sei que ela já era mais de idade, né? Não sei se ela era viva. Mas eu achei interessante que um do irmão, que era o porteiro da igreja, ele falou assim: ó, ele contou o testemunho dele. 20 anos atrás, eu fui curado do câncer. E aí ele falou só, ele falando que era agradecido, tá? Eu entendi que ele não saía daquela igreja, podia cair uma bomba, que ele não ia sair porque ele era grato, porque Deus usou a vida daquela pastora para curar ele. Então sempre vai ter os ingratos, mas vai ter os coração agradecido. E Interessante. algo que acontece no mistério de cura. Quando você rompe numa dimensão de curas, e não deixar o seu coração se corromper, recursos financeiros vêm. Recursos financeiros vêm para o Ministério de Cura. É claro que nós não podemos ficar corromper, se corromper, ficar ganancioso, você fazer isso por dinheiro, troca, mas se você não se corrompe, se você não se corromper, recursos financeiros vai vir, porque Deus quer curar o seu povo. Então, se você paga o preço para ser um ministro de cura, você ser usado em cura, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria e também Deus vai te dar recursos financeiros. Eu me lembro, pastor, você está falando, eu estava me lembrando, né? Porque às vezes tem pessoas aqui também que querem ser mãe, gente que quer ser curada de rins. E eu já tive uma experiência, na época eu era solteiro ainda, eu fazia um culto em garagem, aí eu estava lembrando disso agora. E de repente uma moça chegou e falou assim, ela chegou com uma criança no colo, olha só a situação, e falou assim, você não lembra? Eu falei, você lembra o quê, moça? Você não lembra? A pessoa ficou olhando para mim e falei, meu Deus, só falta essa menina falar que esse filho é meu. Eu falei, Jesus, sou virgem, aleluia. Aí eu falei assim, meu Deus, que é isso? Lembra o quê, irmã? Você orou por mim. Eu tinha útero infantil. E agora eu tô aqui para testemunhar que eu fui curada e eu tô aqui com a minha criança no colo. Então, eu quero declarar aqui, se tem alguma irmã que tem útero infantil, que tem algum problema, alguma anomalia uterina, nós vamos orar aqui, o pastor Alisson vai orar e nós vamos declarar essa cura no seu útero também. Eu me lembro de, tempos atrás, eu estava em Itaí, perto de Avaré, e aí eu estava numa igreja grande, orando, né? E aquele mover de oração e tal. E fui embora
para a casa da minha prima, fiquei na casa dela, né, alojado lá, e de repente um rapaz começou a mandar mensagem para ela da igreja, desesperado, e aí a minha prima falou: "Nossa, o que que foi, o que que foi?" Ele falou assim: "Nossa, fala para o teu primo, que ele orou por mim", ele estava com aquela bolsa de colostomia, sabe. E ela falou assim: "Fala pra ele que eu fui curado, eu saí daquele culto que eu não estava me aguentando mais, eu pensei que eu ia urinar nas calças, quando eu cheguei, mas eu urinei tanto como eu nunca urinei na minha vida". Nunca mais, pastor. Depois eu conheci eles, fui num seminário, dei um seminário em uma chácara com eles, e ele foi completamente curado. Então eu creio, pessoal que tem pedra na vesícula, pedra no rim, tá com problema no rim aqui, nós vamos declarar cura nos teus rins também. Deus é Deus para curar você de toda e qualquer enfermidade. Deus é poder, essa é a palavra. Agora, a gente sabe que as curas, pastor, são do jeito do Senhor, né? Cada caso é de um jeito, cada cura é de uma maneira. A gente vai ver Deus curando com barro, com elemento terra, não é verdade? A gente vai ver Deus liberando cura através de anjos, João capítulo 5, o anjo movia as águas e que a primeira pessoa que mergulhasse ali era curada instantaneamente. Quantas pessoas? A gente acredita nisso, né? Que tem as curas, tem anjos do Senhor ali, ministradores de cura também, que estão nos auxiliando na cura divina. Isso é muito real, isso é muito genuíno. Então, são experiências como essa. A irmã falou assim: "Nossa, num abraço a pessoa foi curada". Já tive várias vezes essa experiência, principalmente os seminários aqui. Todo mês a gente dá um seminário aqui, pastor, em Guarulhos. Inclusive, dia 7 de fevereiro, a gente vai ter um agora de dimensões espirituais, e vai ser tremendo. Inscrições abertas, hein, povo? E a gente ora pelo povo, a gente ministra, a gente libera essa questão de cura, e tem muita gente que é curada, muitas pessoas já falaram para mim, o problema é que tem gente que só conta depois, né. Depois que eu falo: "Mas você está contando agora?". Mas gente que foi curada, gente que foi restaurada na saúde, e isso é maravilhoso. Isso é poderoso, porque quem faz isso? É eu? É o pastor Alisson? Não, é o Espírito Santo. Simplesmente nós somos meio de canalização. A gente está, na realidade, dando lugar para o Espírito Santo se manifestar na forma da cura, e ele se manifesta. Então, nós cremos que essa live aqui, muita gente vai ser curada. Estou vendo aqui um monte de gente colocando aqui, eu estou com problema disso, estou com problema daquilo, e nós queremos, pastor, que hoje é um dia de cura divina. Eu creio. Eu creio, e é muito bom você testemunhar, porque, como o pastor Rogério falou, é Deus que faz. Nós ficamos alegres porque nós somos instrumentos, mas quem faz é Deus. E quando você testemunha, isso nos deixa eu, o pastor Rogério, todo aquele que ministra cura, alegre, porque é Deus que fez, Deus que operou, a glória dele, a alegria nossa é de ser um instrumento, de ser usado pelo Senhor. Mas é interessante isso que o pastor Rogério falou, que quando eu estou pregando sobre cura, tem pessoas que é curado na pregação, mas tem pessoas que Verdade. só vão ser curado quando eu pôr a mão. Tem pessoas que às vezes precisa de uma declaração, mas tem um tipo de pessoas que é difícil receber. Não que ele não receba, mas eu vou dar um exemplo, quando o pastor Rogério falando disso, essa pessoa tem dificuldade de receber. Eu igual fui numa vez lá em Minas Gerais, estava na casa de um presbítero, e tinha uma irmã, depois eles contaram que a vida dela é essa. Uma irmã começou a contar da luta, da dificuldade, de lamentar disso, daquilo. E eu falei, tá bom, irmã, vamos orar por você. Aí ela dobrou o joelho, eu, o presbítero e a mulher do presbítero oramos por ela. Na hora que ela levantou, se eu peço uma oração, pastor, ore por minha cura, eu recebi a oração que eu tenho que fazer depois. Amém, eu recebo, eu creio. Mas o que ela fez depois da oração? Ela ia continuar a mesma história, a mesma lamentação. E eu falei: opa, para, irmã. E ela até se assustou. Nós não oramos por você? Você tem que crer. Você tem que crer que nós oramos. E aí eu vou dar até um exemplo lá na igreja que eu levei uma vez um homem de Deus que era usado em cura, na igreja que eu fui pastor, e aí ele ministrou, orou pelos enfermos, e eu perguntei, eu sabia dos irmãs, elas não estavam juntas, perguntei para a primeira irmã, e aí, irmã, você foi curada? E aí a irmã falou assim, vou ter que fazer o exame, né, para ver se eu fui curada.
Eu falei, ah, tá bom. E aí eu perguntei para outra, e aí, irmã? E passou, não estava as duas juntas. Você foi curada? Ela falou, eu creio, recebo. E eu falei, ó, pensamento diferente. A outra não sabia se tinha, vamos fazer o exame. É claro que tem que fazer o exame, mas ela podia falar, não, eu creio que recebi a cura. E depois faz o exame. Mas uma falava, vou ver se eu for. Porque ela não acreditava que ela tinha sido curada. Então, a outra já fala, eu creio, eu recebo. Então, tem um tipo de pessoas que, é igual às vezes na live, se a pessoa. Às vezes a pessoa entra durante a oração, mas eu vou dar um exemplo isso. Às vezes ela já está no começo da oração. Eu acabo a oração e ela fala assim: ore por mim. Eu falei: acabei de orar. Assim, se ela entrou depois, no final, amém. Mas ela tem que falar assim: eu recebi essa oração. Senão você pode receber a oração de 10 mil homens, 20 mil homens, os homens mais ungidos do mundo. Na hora que você recebe a oração deste homem de Deus, dessa mulher de Deus, você tem que falar: eu creio, recebo. Você tem que aprender a receber aquilo que é ministrado. Quando um homem de Deus libera uma palavra para mim, hoje eu gravei um podcast e eu era um profeta de Deus, ele ministrou uma palavra para mim, eu recebi. Eu falei, opa, já recebi. Foi algo muito forte. Vou até fazer um corte só dessa palavra que ele fez para mim. Vou ver se eu já faço hoje a proposta amanhã. Só um corte, que foi muito forte. E eu já recebi, não precisei falar mais nada. Então você tem que, quando um homem de Deus libera uma palavra, um decreto, uma oração, você tem que tomar posse disso. Eu creio nisso. Eu recebo isso. Então, você precisa aprender a receber. O Mike Murdock, ele falava isso e faz muito sentido hoje. Na época, eu acho que nem entendi direito que ele falava assim. O Mike Murdock é um pastor muito sábio, né? Hoje ele deve estar com quase 90 Verdade. anos, mas eu vi ele muitas vezes, pessoalmente, ele pregando lá na igreja do Jabes de Alencar. Comprei vários livros dele. E ele falava assim numa mensagem: eu sou um recebedor. E ele falava: você precisa aprender a ser um recebedor. Ele falava: eu sou um recebedor. Então nós temos que aprender a ser um recebedor. Eu recebo. Tudo isso que está sendo ministrado, você só precisa falar: eu creio e eu recebo. Então, quando eu recebo um decreto de um homem de Deus, quando eu recebo uma profecia, quando eu recebo uma oração de homem de Deus, não preciso pedir mais oração, eu creio e eu recebo. Até um testemunho que tem a ver com isso que eu estou falando. Um irmão estava lá numa grande igreja, uma igreja talvez para 1.000 pessoas, e o pastor era muito usado na palavra de conhecimento e na cura. E ele falou assim: ó, Deus está curando alguém agora de doença de pele. A filha desse irmão, ele tinha uma filha de 6 anos, tinha uma doença de pele. Então, quando ele estava saindo da igreja, ele falou para o amigo dele, irmão da igreja: "Ó, você viu? Deus curou a minha filha." Mas como? Que hora? Você não viu que o pastor falou? Deus estava curando alguém de doença de pele? E aí esse irmão falou assim: mas como você sabe que é a sua filha? Tem um monte de gente aqui, podia ser para outra pessoa. Ó a fé do irmão. Ele falou assim: como você sabe que é para você, para sua filha? Tem 1.000 pessoas aqui, pode ser para outra pessoa. Mas a frase do irmão falou assim: ó, podia até ser para outra pessoa, mas eu peguei pela fé para mim. E aí, quando eu vi esse testemunho, eu falei: essa é uma chave. Até quando está sendo liberada uma profecia para outro pastor, eu pego para mim pela fé. Falei assim: eu recebo também, Deus. Deus está falando assim: eu estou te levantando, eu recebo também. A profecia para outro pastor, eu pego pela fé. Estou te prosperando, pela fé eu recebo também. Tudo é possível aquele Ao que que crê. crê. Então, se está sendo liberado uma palavra, pode ser até para alguém, não é nem para mim que está sendo liberado, mas eu pego pela fé e falo: eu recebo também essa palavra, Deus. Eu recebo. Eu recebo também essa oração. Pela fé eu recebo. E pela fé, se você crê, você recebe. Isso é verdade. Tô lembrando de um caso de uma irmã que a irmã dela, essa irmã estava travada na cama e ela não conseguia, ela estava travada. E um dia a irmã dela, intercessora, orando, o Senhor falou assim para ela: olha, você vai numa igreja tal, em tal dia, em tal horário, porque eu vou curar ela lá. Existem curas que são direcionais. Deus dá uma direção específica. E aí levou essa irmã lá e verdadeiramente a mulher que estava lá era uma mulher de Deus, orou e a mulher foi curada. Curada.
Agora, existem curas, pastor, que também existem curas que são instantâneas. Agora, existe o fator também da cura que ela é processual, não é verdade? Tem cura que ela é gradativa. A pessoa vai percebendo ao longo do tempo. Muitas vezes, são os mistérios de Deus. Deus poderia muito bem também curar a pessoa assim, instantaneamente. O falecido, por exemplo, TB Joshua, um africano, assim, um homem extraordinário nas curas divinas, na libertação. Quantas vezes eu vi ali osso exposto da perna da pessoa, aí ele jogava um olhinho assim, você já viu, espirrava. Quando passava um tempo, já tinha sido completamente regenerado aquilo. Saiu o osso e entrava outro. Olha só, isso é o poder da cura divina, gente. Agora, tem cura que é processual, tem cura que é com o tempo, tem um prazo aí. Muitas vezes, eu já vi muito isso, né? A gente orar por pessoas, a pessoa ela ser curada assim, naquela semana, você ora no domingo, aí na sexta-feira ela fala, pastor, olha só, eu estou bem agora, aquilo passou. Quer dizer, nós precisamos discernir isso. As pessoas, elas estão dentro da igreja. Eu vim de um ministério, pastor, que é um ministério de um ligado, né, no caso, ao ministério do pastor Kenneth Reagan, que é o Rema, que é do falecido apóstolo Bud, que é o Verbo da Vida, em Guarulhos, tem vários lugares aí do Brasil, na época, que é muito voltado para a cura divina. O Kenneth Reagan, ele foi um homem curado, né, eu não lembro agora se é de paralelo, ele foi curado de um monte de coisa também, né, do coração, e viu Jesus, e olha, pensa num homem usado na cura divina. E o ministério que a gente cresceu, ele era muito voltado para isso, para esse fator da cura divina, por essa ministração da cura divina. E como o senhor falou, hoje em dia está muito escasso isso na igreja. Hoje não tem ensino de cura divina. Hoje o pessoal está aprendendo de cura divina nas redes sociais, né? Não é verdade? Um treinamento. Mas a igreja em si, ela não tem ministrado isso, ela não tem ensinado essa questão. O Senhor me deu uma direção aqui para a igreja, o Senhor, o Espírito Santo, que nos cultos era para mim estar chamando o povo. Olha só, uma ordem do Senhor, para estar chamando o povo para frente para orar por cura divina. Porque a gente acha assim, pastor, que é o pastor Abel, o pastor Alisson, é o pastor tal, mas o Senhor sempre falou isso para mim também, filho, eu vou te usar poderosamente nessa área. Tanto que eu já tive várias experiências, estou até anotando aqui, que a gente vai lembrando dos casos, né, que já tem vários, e a gente sabe que Deus quer levantar a gente na cura divina. E eu creio que o Brasil aí ainda vai explodir nessa área, muitas pessoas ainda que Deus vai levantar nessa área para liberar cura sobre o povo, porque triste coisa é as pessoas estão enfermas e elas não conseguem ser curadas. E hoje, ainda mais com essa questão, como que eu posso dizer, né? Com esse fator de fármacos, as pessoas estão tomando muito remédio, isso está trazendo problemas, e elas muitas vezes não estão buscando a cura no Senhor. O próprio Kenneth Reagan, ele fala isso, que teve um tempo que ele orou muito pela esposa dele, perguntando ao Senhor se o Senhor tinha uma cura. Então, a gente precisa ter essa postura de orar, de falar, Senhor, o que é isso? Como que funciona? De que forma? Como o Senhor quer fazer? Porque nós cremos que Deus é Deus para curar. Então, o que nós possamos discernir hoje aqui, através dessa live, é isso, que possamos orar. Muitos homens, o pastor Alisson está falando aí, né, na questão de cura, né, falou tem um que veio aqui uma vez que eu achei extraordinário, ele veio na Renascer, o Colin Dines, um homem de muitas... Meu Deus, o homem orou na rádio, muita gente foi curada. TB Joshua, falecido, o famoso, que, meu Deus, esse daí é um herói da fé, escreveu o livro Autoridade sobre os Demônios, Curar Enfermos, Telly Osborne, falecido Telly Osborne, ele pioneiro nessa área da cura divina, Kenneth Reagan, pastor Benny Hinn, meu Deus, Kathleen Kuhlman, uma mulher assim de muitas curas. A gente lê aquele livro Heróis da Fé, homens que extraordinários que foram usados na cura divina. Mas pastor, para o pessoal aqui,
também, assim, fala uma chave para o pessoal que possa desatar a cura divina na vida deles. Eu vou falar assim que eu vou falar para você orar pelos enfermos e vou falar para você que está doente. Mas só que é algo interessante que você precisa edificar a sua fé antes de ficar doente. Porque quando você fica doente, isso pode abalar suas emoções. E aí fica mais difícil de crer você doente se você não construiu essa fé antes da doença. Então, vou falar a chave para você construir antes, mesmo se você estiver doente. Mas a, a oração para o doente, e você vai ter mais resultado, você que quer orar para os doentes, é você dar ordem para a doença sair. Não é orar, Senhor, se for a tua vontade, cura aí. Não, a Bíblia já mostra, de Gênesis a Apocalipse, que a vontade de Deus é curar. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus bom. E tem vários textos aí que não poderia falar, que não vai ter tempo para falar aqui na live. Então você não vai orar para. Jesus não curou, Pai, cura. Jesus falava assim para o cego: veja, para o paralítico, seja limpo. Para aquele que estava com a mão mirrada, mão seca, levanta a mão. O paralítico levanta, ele dava um comando. Então você, para ter resultado, você vai dar comando. Você vai saber da doença, caroço, hérnia, cegueira, surdez, câncer, saia no nome de Jesus. Com certeza que quando você começar a dar comando para a doença sair, já vai ter um grande resultado. Mais uma chave para você edificar sua fé e para ajudar você a construir uma fé para você mesmo ser curado, para você mesmo ter uma fé forte nisso, primeiro nós vamos talvez falar no Zeitcast o grande benefício da oração em línguas. Judas 20 diz: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, você edifica a sua fé. Talvez lá no Zeitcast ao vivo, segunda-feira, nós vamos falar de vários benefícios da oração em línguas. E aí você orando em línguas, você vai usar outra chave. Oração em línguas é uma chave poderosa. Qual é a outra chave poderosa junto com a oração em línguas? É a confissão. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a nossa palavra tem o poder de vida e de morte. O que eu falo, eu posso liberar vida ou posso liberar morte. O que eu falo, posso liberar doença ou liberar saúde. Então, eu vou ajuntar a chave da oração em língua com a confissão da palavra de Deus na minha boca. Eu criei até uma confissão personalizada para mim, que é Isaías 53, que diz assim: eu sou cheio de saúde, porque ele levou sobre si todas as minhas doenças. Então, como eu faço? Eu começo a orar em língua, chorabacantaralabaxô, e declaro: eu sou cheio de saúde, porque ele levou sobre si todas as minhas doenças. Alabaxoralabacantaralabaxá, sou cheio de saúde, porque ele levou sobre si todas as minhas doenças. Se eu quero prosperidade na área financeira, eu oro em línguas e confesso a palavra. Xarabacantarabachá. A bênção que enriquece está sobre mim, trazendo prosperidade financeira para a minha vida. É um versículo, eu trouxe pessoalmente para mim. Então eu pego a palavra, coloco na minha boca, estou orando no Espírito, me edificando e ao mesmo tempo estou declarando essa palavra na minha vida. Eu estou declarando saúde, eu estou declarando prosperidade, eu estou declarando o que a palavra de Deus diz, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, se você declara essa palavra, você ora no Espírito, você vai construindo uma fé viva em você. Se você estiver doente, você vai vencer a doença. Se você não estiver doente, quando vir a doença te atacar, você vai ter uma fé para resistir essa doença. Então, essa é uma chave que você fizer, com certeza vai ter grandes resultados. Se você orar muito em línguas, existem vários benefícios que não vou falar nessa live, já é uma chave.
e você declarar a palavra, você confessar a palavra, isso é outra chave para ter vitória contra as enfermidades. Amém. Pastor, então vamos orar pelo povo? Vamos declarar essa cura, vamos declarar que o povo seja curado. O pessoal que está aqui, quem está enfermo aí, quem está passando por enfermidade, digita aí qual é a sua enfermidade, seu tipo de enfermidade, em nome de Jesus, porque nós estaremos orando aqui, pastor Alisson vai orar. Queridos, são os meus convidados e a gente tem feito isso, eu quero honrar a vida deles também, eu quero deixar ele orar para que o Senhor possa liberar. Então, você que tem alguma enfermidade aí, coloque aí, que nós estamos vivendo, né, num mundo assim de muitas enfermidades, tem muita coisa acontecendo. Olha aí, ó, pressão alta, estômago, dor no ouvido, gastrite, falta de ar, obesidade, hérnia umbilical, olha o tanto de coisa, hein? Problema de vistas, dores lombares, má circulação, gripe, depressão, ansiedade, pânico, taquicardíaca, mioma, pressão alta, prisão de ventre, arritmia, pequeno caroço no pescoço, olha aí, coluna, dor lombar, fibromialgia, esofagite, dores nas pernas terríveis, diabetes, TDAH, miomas, estômago, nódulos na tiroide, é muita coisa, hein, pastor? Mas uma coisa é certa, né? Deus é Deus para superabundar a cura dele sobre a vida dessas pessoas. Vamos estar orando, pastor. O senhor pode ficar à vontade para fazer essa oração, da maneira que o senhor sempre faz. Direciona o povo aí. Irmão, você coloca aí a bijuteria, que talvez vai ser um sinal, cor de prata, essa cor de prata, se for prata ou só bijuteria, que vai se transformar em cor de ouro, vai ficar amarelo. E também eu quero que depois da oração, você vai fazer o que você não podia fazer. Vamos dizer, você não conseguia correr, vai correr aí na sala aí, ou no quarto, onde você estiver. Se quando você abaixava, doía a coluna, você vai fazer esse movimento, que isso é uma forma de você ver se Deus te tocou. Talvez você vai ver depois da oração, melhorou. Melhorou de. Eu sempre pergunto depois da oração, de 0 a 10 melhorou quanto? Aí a pessoa melhorou 1, 2. Quando é 10 é que melhorou totalmente. A dor sumiu, o mal sumiu. Você vai procurar o caroço. Tinha um caroço na tiroide. Procura ele depois da oração. Você vai ver se sumiu ou se também diminuiu. Porque você fala, não sumiu totalmente, mas diminuiu. De 0 a 10 diminuiu 5. Dando esse exemplo para você. Então você faz um movimento. Essas doenças que você sente no corpo, que você vê, é claro que tem outras doenças que é interna, que precisa de um exame, aí, mas em nome de Jesus creia que, mas você vai ver resultado. Doença de pele que nós falamos também na live, olhe você que tem vitiligo, olhe se voltou ao normal, quanto por cento. É, é, espinhas, ver se sumiu, verrugas caindo, caroço sumindo, eu creio que Deus vai curar você. Então, creia e receba isso. Alguns já sentem o resultado depois da oração, na hora. Outros pode ser progressivo, como o pastor Rogério falou, é algo que vai melhorando, melhorando. Tem pessoas que depois da oração eles sentem uma melhora e vai melhorando depois de uma semana depois. E tem uns que é interessante que não sente nada na hora da oração, mas no outro dia de repente acorda curado, ou 2 dias depois é curado, ou 3 dias depois. Essa é uma parte que entra no mistério, porque Deus não curou na hora da oração. É algo que talvez está acontecendo no mundo espiritual, uma batalha, mas tem pessoas que é curado depois da oração, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mesmo se eu não citar a sua doença específica, não se preocupe, porque quem está agindo é Deus. Nós somos apenas um instrumento. Então, Deus conhece seu nome, Deus conhece seu endereço, Deus conhece a sua doença. Então, mesmo se eu não citar, não tem problema. Tem testemunho nas lives que eu faço, que eu nem cito o nome da pessoa, nem cito a doença, e Deus curou. Já teve pessoal na igreja que falou assim, pastor, ore por essa doença, porque ele achava a doença mais grave, né? Então ele pediu para mais grave. Mas só que ele tinha outras doenças e ele é curado do mesmo jeito. Eu não sabia disso. Ele pediu para mim orar por uma doença específica. Eu orei por uma doença específica e ele foi curado de outras coisas também. Porque é Deus que opera, é Deus que
faz. É Deus que te conhece e não há nada impossível para Deus. Pode ser o câncer na fase terminal, pode ser a AIDS, pode ser a paralisia, a cegueira. Nosso Deus continua operando de uma forma poderosa. Então, se você estiver aí conectado, quero te pedir neste momento que você feche seus olhos e para você se ligar no Espírito, para você ativar o seu Espírito, começa a orar no Espírito Santo. Começa a orar em línguas, deixe o Espírito Santo fluir, que o Espírito de Deus está dentro de você. Você que tem línguas, você que não tem as línguas, você só vai dizer santo, santo, Aleluia. santo, santo. Rabachorarabacantaralalabachá. Pai, vai liberando anjos de cura agora. Aleluia. Pai, vai liberando anjos de cura, anjos de milagre, anjos de em nome de Jesus. Nós repreendemos agora enfermidade, caroços, hérnia, tumores, nódulos, desapareça agora em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo vai tocando no sangue, curando da anemia, da diabetes, hepatite, leucemia, em nome de Jesus. Vai saindo dores no corpo, vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus, alergia, saia agora. Em nome de Jesus, todo tipo de doença de pele vai sendo curado. Você que tem Jesus agora. Você que tem alergia, você que tem verruga, você que tem espinha, vai sendo curado agora. Coluna se endireita agora. Coluna se endireita agora. Ossos volte para o lugar. Você que tem a perna mais curta, que a perna menor cresça e fique do tamanho igual. Você que tem um braço mais curto, que esse braço cresça e fique igual ao outro. Em nome de Jesus, vamos repreendendo. Em nome de Jesus, vai sendo repreendida agora toda enfermidade. Vai sendo repreendida agora aleluia. Eu sinto a unção do Espírito Santo. Que a unção do Espírito Santo pegue você agora, da planta dos pés da cabeça. Que você receba o fogo de Deus que cure todas as doenças. Esse fogo tocando nos seus ossos. Esse fogo tocando no seu corpo. Esse fogo tocando em cada célula do seu corpo. Esse fogo tocando aí nos seus olhos. Tocando nos seus ouvidos. Nós repreendemos espírito de morte. Nós repreendemos espírito de enfermidade. Nós repreendemos espírito de cegueira. Nós repreendemos agora espírito de surdez. Sai, sai, sai agora em nome de Jesus. Vai receber o batismo de fogo. Você que não fala em línguas, fala em línguas pela primeira vez. Você que já fala em línguas, receba uma nova língua agora. O fogo do Espírito te curando. O fogo do Espírito te libertando. Vai receber daí agora. Vai receber daí agora. Receba aí agora o poder do Espírito Santo de Deus agora. Em nome de Jesus, vai recebendo. Que Deus toque nos objetos. Que Deus toque no anel. Que Deus toque na aliança de compromisso. Que Deus toque em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Receba a cura. Fala, eu recebo a cura. Eu recebo a cura para minha dor. Eu recebo a cura para minha coluna. Eu recebo a cura para o meu sangue. Eu recebo a cura para o meu corpo. Vai falando aí, eu recebo a minha cura. Eu recebo a minha cura. Vai recebendo a cura aí agora. Em nome de Jesus, seja curado. Eu vou botar desenho, vou comprar aqui na tela
celular, e o sopro do Espírito Santo vai entrar aí na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o sopro do Espírito Santo vai entrar aí na sua casa. 2, 3, receba o sopro do Espírito Santo agora. Receba o sopro da cura agora. O mal está saindo. Creia e receba. Creia e receba. Em nome de Jesus. Respire fundo agora, bem fundo. Alguns vão sentir o cheiro do vinho, do pão, do azeite, do perfume. Respire fundo agora. Procure o caroço. Faça um movimento que não podia fazer. Tinha um esporão no pé, bata o pé aí. Pula, corra, se abaixe. Faz um movimento que não podia fazer. Levanta. Escreva aí o que aconteceu. Você sentiu o cheiro do vinho, sentiu o cheiro do pão, sentiu o cheiro de azeite, sentiu o cheiro do perfume. Houve alguma mudança nos objetos aí, no brinco, no anel? Escreva aí para testemunho, para a glória de Deus. Eu senti melhor, a dor que estava, sumiu a dor. Senti fogo, senti eletricidade. Alguns sentem como fogo, como eletricidade. Escreva aí o que aconteceu para um testemunho, para a glória de Deus. Escreva aí o que aconteceu. Escreva aí rapidamente. Eu creio que Deus operou. Escreva aí o que aconteceu com você. O que você sentiu. O que aconteceu com você. Escreva aí em nome de Jesus. Estava com muita dores nas costas. Estou melhor, senti um calor, senti fogo e eletricidade nos braços. Não senti nada, mas creio na cura, porque Deus é poderoso. É isso, mesmo que não, independente se sentiu ou não, nós recebemos pela fé. Eu senti um cheiro bom. Não tive tontura ao deitar, levantar. Eu tive ou não tive. Pela fé eu creio. Senti um leve cheiro de azeite. Bocejei 3 vezes. Na terceira vez, senti um zumbido saindo do meu ouvido direito. Senti algum zumbido no ouvido? Senti um cheiro de pão. Estava com dores no joelho, agora não estou mais sentindo. Glória a Deus. Senti muito calor. Senti o cheiro do pão. Creio que fui curado nas pedras vesículas. Não senti nada, mas eu recebo. Recebe pela fé. Creio na cura. As dores do pescoço diminuíram significativamente. Brilho, olhe para suas mãos, ilumine as suas mãos com celular, vê se apareceu azeite ou pó de ouro, pó de prata. Tá aí na mão de muitas pessoas. Meu pé direito falsite, tô sem dor. Quero ser batizado, né? Tem que fazer uma live para o batismo. Soprou, me tocou forte. Aleluia. Senti choque nas pernas, do lado esquerdo do meu corpo. Estava muito tonta, melhorei, glória a Deus. Creio na cura da síndrome. Meus ouvidos estão zumbindo. Mas ele já tinha esse problema? Tem que falar se já tinha, se começou agora. Se começou é que Deus está abrindo sua audição espiritual. Azeite na mão esquerda. Eu tinha tendinite e muita dor no braço, não estou sentindo dor. Dor debaixo do braço sumiu. Senti cheiro do vinho. Estava dormindo, estava talvez dolorida a garganta que ela quis falar, saiu também. Senti cheiro do óleo ungido. Senti calor e suor. Estava com o ouvido bem tampado. Está bem, para a glória de Deus. Cheiro suave. Glória a Deus. Minhas mãos estão brilhando. Creio que fui curado. Creio que fui curado da depressão. Glória a Deus. Escreva aí 1 minuto para escrever rapidamente.
Um minuto para escrever. Alguém está falando qual é a base para a cura progressiva? Jesus falou para os leprosos: vão. E eles no caminho foram curados. E não foi na hora que ele estava. Quando Jesus falou vão, eles foram Cego andando. também, né? Cego colocou o barro também, né? Colocou o barro, vai se lavar. Tem texto, tem vários textos. Estou vendo brilho nas mãos, senti cheiro de azeite. Estou cheio de brilho nas mãos. Eu fui curada. Foi curada de quê? Fala do que foi curada. Glória a Deus. Brilho dourado nas minhas mãos. Aleluia. Pastor Rogério, eu creio que muita gente ainda vai testemunhar Glória, aqui. glória a Deus, é isso aí. Isso é muito bom. Deus possa continuar com esse propósito de cura e você manter nessa cura do Senhor na sua vida, na sua casa. E fico feliz aí porque Deus, ele é bom, né? Enfermidade é uma coisa terrível, queridos. Nunca é bom ficar enfermo. Nunca é bom. Então, que Deus possa realmente curar, que você possa se prazerar nisso e que essa cura seja algo dos céus para a tua vida. Quero agradecer, pastor, por estar aqui com a gente. Segunda, estamos juntos, né? Então, Amém. daqui uns dias aí. Daí já estamos aqui. Para o pessoal entrar. 13 horas. A Edcast, toda segunda-feira, 13 horas. A gente vai estar junto. Olha o Caio Aleph, o homem dos anjos aí. Eita, glória. O que comanda os anjos, né? O qualquer pastor. O que comanda os anjos? Isso aí é forte. Então, e é bênção. Gente, Deus abençoe vocês, tá? A gente vai estar com um seminário aqui em Guarulhos no dia 7 de fevereiro. É um seminário presencial. Ele é gratuito, só que a gente está pedindo uma taxa de R$20, porque o pessoal muitas vezes faz inscrição e não vem. Isso também acaba contribuindo de alguma forma. Mas café da manhã, almoço, café da tarde, é o dia inteiro, é um sábado, das 8 da manhã às 20 da noite. Esse seminário eu vou estar ministrando, é maravilhoso. O pessoal que participa aqui com a gente tem recebido coisas tremendas da parte do Senhor. Tem sido, assim, um divisor de águas. Deus tem mandado gente de vários lugares, de outros estados, de outras cidades para estar com a gente. Então, se você tiver interesse, tá aqui no suporte, ó, do YouTube, link. Tem um link aí no YouTube, no chat aí, suporte. Fala com a Andressa aí, DDD 011 910 720225. Vem estar com a gente aqui nesse dia, vai ser extraordinário. Amanhã e domingo não teremos a nossa live, eu programei só de segunda a sexta, até porque tem pessoas que muitas vezes estão, né, com a sua família e tal, mas segunda-feira vai estar com a gente às 21h30, vai estar com a gente a pastora Michele, ela vai falar de cura interior. Hoje foi cura divina e vamos tratar e falar de cura interior, tá? Então não perca a live dos 12 dias na segunda-feira, que vai ser bênção. E à tarde vamos estar junto aí também com o pastor Ares, vamos estar conversando bastante, tratando de muitos assuntos, em nome de Jesus, tá bom? Pastor, que glória, hein? Quando é o seminário horário, onde pagar a taxa? Acabei de falar aqui, presta atenção. Suporte no chat aí, é só clicar no link. Ou entre em contato com a Andressa, DDD 011 910 72 0225. DDD 011 910 72 0225, tá? Seminário aqui em Guarulhos, é presencial, horário das 8 às 20, e essa taxinha de R$20, você pode pagar diretamente com a Andressa, na conta da igreja mesmo, R$20, é mais para o pessoal vir. Pastor, o pessoal faz inscrição, muitas vezes não vem, e acaba deixando outras pessoas fora, e isso aí não é legal, não é verdade? Então, o pessoal que tiver pastor, eu quero conhecer o trabalho, eu quero conhecer o ministério. Nós temos uma igreja aqui em Guarulhos, o MAIP, o Ministério Apostólico de Intimidade e Poder. Vem estar com a gente, os cultos de quarta às 20, domingo às 9 horas da manhã. Pastor Alisson vai estar em fevereiro pregando aqui, não é isso? Dia 4, nós vamos começar isso, vamos começar um propósito nesse dia, depois eu vou te passar, e vai ser sobrenatural. Vai ser aí, algumas pessoas, a apóstola Ali vai estar aqui. O irmão gosta de falar do anjo, né?
Aleluia! Ai, meu pastor ali, uma benção. Vai estar É, apóstolo ali, pastor Alisson, vai ter mais gente aqui, vai estar ministrando a palavra de Deus. Gostaria muito, estou muito longe. Queridos, tem gente vindo de todos os estados. É isso que tá. Olha só, o pessoal vem de vários lugares do Brasil, tá? Então, quem pode, vem. E quando o pessoal quer, vem, né, pastor? vem. Nós É isso. fizemos um evento dia 6 lá em Mogi, tinha gente do Rio, tinha gente de vários lugares lá, graças É. a Deus. Aqui já vem Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro, o pessoal vem. Cidades do interior de São Paulo, a Aline está aqui, a Aline vem lá de Piracicaba, o pessoal vem de Atibaia, vem de Bragança, vem meu Deus, a Cotia. Então, assim, é isso, é a busca, é a sede, é a fome pela presença. E olha, e quando eu vou dar o seminário, eu falo assim, Senhor, eu não tenho nada de mim, mas o Senhor tem. Pastor Honra a Rogério, vida dessas pessoas. Fala. só falando, aqueles que querem aprender sobre cura, posso só falar aí, você põe no Google treinamento de cura divina.com.br, é o nosso treinamento, quando você adquire, está nos abençoando e também está tendo conteúdo. É só pôr no Google treinamento de cura divina.com.br. Vou colocar aqui também, ó, o pessoal dá uma olhada. Treinamento de curadivina.com.br. Entra lá, abençoa o pastor aí também, aprenda, isso é maravilhoso. Pastor, um abração, hein? Obrigado, pastor Quero, Rogério. eu que agradeço aí, pessoal, ó, um beijão no coração, tá? Que vocês possam passar esse fim de semana aí na presença, em família, em comunhão, e vamos estar junto aí em nome de Jesus, tá bom? Pastor, ó, aleluia! Deus Tá. abençoe, fica na paz aí. Tchau, tchau.